Olá, nós somos do time P2P e hoje nós iremos falar sobre Medeia. Medeia foi escrita por Eurípides, que ele foi um poeta trágico grego do século V a.C. e foi o mais jovem dos três grandes expoentes da tragédia grega clássica. Ele ressaltou em suas obras as agitações da alma humana, em especial feminina. Tratou dos problemas triviais da sociedade ateniense de seu tempo, com o intuito de moderar o homem em suas ações, que se encontravam descontroladas e sem parâmetro. Porque o que se afirmava naquela sociedade era a mudança de valores e tradições que atingiam diretamente no modo de pensar e de agir dos homens gregos. Medeia. Medeia é um personagem da mitologia grega e é amplamente descrita na peça Medeia, de Eurípides, que retrata a tragédia grega em 431 a.C. Nela mostra o retrato psicológico de uma mulher cheia de amor e ódio ao mesmo tempo. E a esposa desejava vingar seu marido infiel. Ela estava cheia de raiva, tanto que matou o filho que ela tinha com seu marido por vingança. Medeia é a filha mortal do rei Cólquida e a neta do deus Sol Hélio. Antes de Medeia, que é a nossa protagonista perfeita, que nunca errou, e vamos apresentar provas bem concretas de defesa desse ícone, temos que entender mais do Jasão, que é o par romântico dela, se isso não for um spoiler, e se um texto publicado antes da adoção de Cristo for considerado um spoiler. Mas quem é o Jasão na fila do pão? Então, ele é sobrinho de um tio muito esperto, que, ameaçado com a possibilidade de seu parente tomar o trono que lhe era de direito, já que o reino pertencia ao herdeiro de Aeson, que no caso seria o Jasão, o Jasão foi mandado para bem longe dos territórios familiares, tendo a aventura cultivada dentro de si propositalmente. Isso porque o seu tio não podia matá-lo, porque na época tinha profecia que dizia isso, que no caso o falso rei não estaria protegido caso o Jasão não tivesse com vida. Então só intercambiar o menino e a loucura parecia a melhor opção. E no caso, que loucura! Porque os helênicos nunca foram um povo muito amigável consigo mesmos, e a ideia de deixar Tessália para buscar algo que nem sabia se realmente existia em Cólquida era considerado uma excentricidade. Quase tão raro quanto Elixir da Vida Eterna ou a Pedra Filosofal para a Modernidade, o Velocino de Ouro significava para a cultura grega uma das maiores purezas divinas na Terra. Então, para ter noção, é um pedaço de lã, só que em ouro, e o carneiro que deu essa lã não era um carneiro qualquer, porque ele era filho de um Zeus, do Poseidon, com uma ninfa, que são consideradas meio que sereias, de uma maneira bem generalista. E sim, a mitologia grega era quebrada a ponto nesse sentido. Um deus e uma ninfa teriam um carneiro. Mas tá, enfim, essa lã é raríssima. Acontece que Jasão fez algo antes de embarcar nessa viagem que mudaria todo seu roteiro, toda a sua vida, pra ser mais sincero. Porque ele foi rezar no templo de Hera e pediu pra mulher de Zeus a proteção. Então a moça simpatizou e fez, sério, de tudo pra proteger esse menino. Encontrou tripulação pra ele, que são os famosos argonautas, mexeu os pauzinhos lá do Olimpo e conseguiu trazer uma ilha mais perto deles enquanto eles estavam no alto mar, sem comida, sem bebida, sem nada. E acumulou tanto, que a deusa só podia proteger Jasão mais uma vez, porque no total seriam só 5. Então, em vez de fazer ele mesmo se proteger, como é de se esperar, ele fez uma mulher que não tinha nada a ver com a situação se apaixonar por um tripulante ambicioso e sentir extrema necessidade de protegê-lo. Então começamos muito bem para um relacionamento livre. Mas para encurtar a história, devido ao presente ou maldição de Hera, Medeia, que tinha uma afeição muito grande por botânica e magia natural, declarou-se feiticeira e deu uma poção a Jasão, que no caso não sabia que ele estava bebendo uma poção. Isso também fazendo um ponto que ela era uma princesa de sucessão a Cólquida e que seu pai tinha imposto desafios a esse aventureiro. E a coitada seguiu o plano subconsciencial da Hera e protegeu Jasão. Assim, quando tinham dragões, quimeras, touros, sério, todo tipo de desafio, ela ia estar lá. E ela ia honrar uma força que nem sabia descrever o certo, porque não fazia sentido, não tinha que fazer sentido. Ela era uma deusa casamenteira, então só parecia ser muito certo, e esse ponto foi muito importante. Mas enfim, na última prova, o rei percebeu que na verdade o Jasão era um Zé ninguém, e que ele estaria morto há muito, muito tempo se não fosse por causa da filha dele. Então, sendo um rei muito sábio, ele não entrega o Velocino pro rapaz, tranca a pobre da Medeia no quarto e enfrenta o não aceito como genro.
O que não foi muito uma boa ideia, porque na verdade a Medeia com raiva foge dos seus aposentos, dá o poder pra Jazão matar o pai dela, e ela vai e foge com a Amado e os Argonautas. Mas isso é muito importante se destacar, porque ela tava cega de amor por causa da Hera. A Medeia não tem nada a ver com o assunto. E aí ela chegou a sacrificar a vida do seu amado e companheiro irmão. Eles eram muito, muito, muito próximos. O irmão estaria na sucessão do reino. Ele ia vestir a coroa. Ele estaria lá, só que não. É muito complicado, gente. Sério, muito complicado. Medeia estava cega. E nunca o irmão viria a ser coroado naquelas terras por causa disso. Dando continuação, Jazão e Medeia foram para Tessália, onde o mesmo rei prometeu que daria o trono para Jazão. Só que ao chegarem lá, o mesmo falou que não daria. Ele se recusou a entregar o poder a ele. Entre outras tentativas, Medeia teve uma ideia. Usando o seu poder, ela fez com que as filhas do rei acreditassem que ela teria o poder de rejuvenescer as pessoas, ou seja, a imortalidade. Em meio disso, em meio das provas que ela tinha que dar, ela fez um teste. Ela pegou um carneiro, cortou em vários pedaços e jogou em água fervente dentro de um caldeirão. Logo em seguida, ela puxa o mesmo inteiro com saúde. Naquele momento, todos ficaram surpresos com a magia que ela tinha, com o poder que ela podia ter para dar para as pessoas naquele momento. Meio que já na animação, as filhas já tinham provas o suficiente de que aquilo sim era algo real, né? Algo não era nada, não era uma mentira. Meio que na excitação, deceparam o rei e colocaram dentro do caldeirão. Mas o óbvio aconteceu, que foi a morte do mesmo. Diante daquela situação macabra, ocorreu o seguinte: Jazão e Medeia fugiram do local e foram direto para Corinta. Dando continuidade, vamos falar agora de um psicológico de uma mulher que foi totalmente injustiçada. Medeia é uma mulher representada por ter um psicológico onde envolve o amor e o ódio. Tudo isso em um só tempo. Uma personagem que reflete tragédias gregas, com uma esposa que foi totalmente repudiada e perseguida pelo mundo todo. Mas a pergunta é, por quê? Além de ter tido um amor doentio com Jazão, a mesma foi traída por ele, fazendo com que ela matasse os próprios filhos na intenção de vingança, na intenção de fazer o mesmo sofrer. A relação afetiva é rompida de maneira conflituosa para abalar um terceiro personagem, os filhos. Medeia justifica o seu comportamento assassino, implica Jazão como culpado e repete a intenção de fazê-lo sofrer. Medeia explícita a intenção de ferir seu marido e o patriarcado, usando seus filhos como instrumento de vingança. Então Medeia fugiu com seu amado para Corinto, onde o fim de Jazão se aproximava. O rei influenciou Jazão a deixar Medeia em que se casasse com a filha dele, Creusa. Tendo convencido Jazão por ambições políticas, tratou-se a banir Medeia de Corinto. Antes de abandoná-la, a cidade, Medeia conseguiu ficar mais um dia. Com isso, planejou a sua vingança, dando um presente para a filha do rei, envenenado, uma tiara de ouro e um véu. Creusa suspeita com aqueles presentes e mesmo assim vestiu. E logo em seguida
com um fogo expandido em si, ela morre misteriosamente e se espalhou por seu pai, que foi socorrido. Jasão então vai confrontar Medeia, que já tinha matado seus filhos, não por um ato de loucura, mas sim um ato de pura vingança em relação ao seu marido infiel. Ela foge com um carro que o Deus Sol, Hélio, lhe deu. E esta é a história de Medeia, a neta do deus Hélio. É interessante notar que hoje em dia encontramos várias referências a Medeia, como por exemplo, no anime Cavaleiros do Zodíaco, em jogos e até mesmo em fandoms. Isso mostra o como a obra Medeia influenciou nossa cultura contemporânea, mesmo sendo algo de tanto tempo atrás. Com isso, terminamos nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado e falou!